Vamos falar sobre dois biólogos que revolucionaram a biologia moderna. Vamos falar de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, sou médico e administrador. Aqui no canal de Fala sobre Medicina, temos saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre a história da ciência e sobre a história da medicina, a revolução que aconteceu na anatomia moderna, com vários anatomistas, incluindo principalmente o André Avezares, que produziu Fábrica. Falamos também de um quadro que a gente adicionou aqui no nosso fundo, do Rembrandt, a lição de anatomia do Dr. Tupi. E agora a gente vai falar sobre mas dois biólogos que revolucionaram a biologia moderna, falando sobre a evolução das espécies, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Para isso a gente vai utilizar alguns vídeos. O primeiro vídeo é do Crash Course, para falar de uma forma descontraída sobre esse tema, e depois a gente vai ouvir um dos grandes pesquisadores sobre esse assunto, um trechinho de uma palestra do Richard Dawkins, que fala sobre o último parágrafo do livro. E aí, por fim, a gente vai falar sobre um artigo publicado no Jornal da USP, referenciando um livro que é uma tradução da versão original do A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo e vamos ver junto e aprender sobre como que surgiu essa ideia nesses dois biólogos. One name in the history of modern biology, it should be two names. Because the first biologists were a pair of freaky intellectual twins. É interessante notar então que não foi um biólogo que revolucionou a teoria da evolução, foram dois. Just like Newton and Leibniz, but with more barnacles and monkeys. Newton e Leibniz seriam na área de física, né, a revolução deles. E o Charles Darwin e o Russel Wallace seriam na biologia. Let's meet Charles Darwin and Alfred Russel Wallace. Então aqui vai ser o Crash Course, Darwin, Wallace e a seleção natural. In the early 1800s, England was already moving away from the traditional way of thinking about life, which was then called natural theology. In this belief system, the living world was created by a kindly but hands-off God, and é interessante notar como a evolução do pensamento a respeito de como chegamos aqui e sobre a origem da raça humana, né, da espécie humana, Homo sapiens, como isso foi debatido, e muitas vezes não se pôde debater esse assunto, principalmente por influências culturais da sociedade e relacionadas a questões religiosas. There were four aspects of creation. One, there was a divine creator, but simply believing in God didn't prevent you from asking how life works. Two, there were species that didn't change ever. Essa ideia de espécies fixas também por muito tempo reinou, né? Além da ideia de que tem um criador, a segunda ideia é de que as espécies são imutáveis. The idea was known as the fixity of species. But keep in mind, the French had already worked out that species do change over time and do go extinct. They just hadn't figured out how. É interessante notar porque a gente vê facilmente, né, numa vida humana ou em alguns anos, em uma década, você consegue ver a evolução de alguma espécie, principalmente daquelas espécies que se reproduzem mais rápido, né? Seja de insetos, seja de plantas, sejam de alguns animais como pombos, algumas aves, que em algumas poucas gerações, ou mesmo de cachorros, né, você consegue fazer uma seleção artificial dessas espécies. Mas mesmo as pessoas vendo isso, sabendo isso desde a antiguidade, se achava por muito tempo, por uma força social, de que as espécies eram imutáveis. The third aspect of natural theology was a short creation in which the world was only about 6,000 years old. E aqui entra uma questão religiosa, né? Algumas religiões assumem que a Terra só pode ter 6.000 anos e traçam esse início com as histórias bíblicas relacionadas a Adão e Eva, por exemplo. But geologists had pushed the age of the Earth back to millions of years. E é interessante notar que, inclusive, Charles Darwin fez a sugestão no livro dele e na época de que a Terra provavelmente teria, e a espécie humana teria milhões de anos. Então, e a vida na Terra, né? Milhões de anos. Então, é bastante interessante notar como houve essa divergência e como foi um desafio para o Darwin e para o Wallace defender suas ideias. And the fourth idea was the one that was still contentious in 1800, a perfect design for each species. The idea
Essa ideia de design inteligente tem a ver com a influência também da primeira ideia aí, relacionada à teologia natural aí, de que você tem um criador que moldou as formas dos animais de uma forma fixa. The idea went, if God made, say, a turtle, he knew what he was doing. Even if that turtle was stupid or ugly, it was still a designed by God original. And E daí a ideia, então, de um design inteligente, né? there wasn't too much sense in trying to understand the mechanism, the how of that design process. No. E aqui é interessante notar, né, como a gente viu em outros vídeos, né, como que essa verdade absoluta reinou durante a Idade Média e só foi colocada à prova tempos depois que já tinha ocorrido o Renascimento e muito mais próximo da gente, né? Se a gente for pensar, essas ideias de Darwin e Wallace são extremamente recentes, têm menos de 200 anos. Então a humanidade não tinha essa noção e foi realmente uma revolução nas áreas das ciências da vida. Note, we here at Crash Course love turtles. There are no stupid, ugly turtles. Today, natural theology is associated with philosopher William Paley, perhaps because he wrote a book in 1802 called Natural Theology. Então, até hoje, tem muitas pessoas que defendem ideias relacionadas à teologia natural, né? Que tem esses 4 princípios que acabaram de ser elencados. Mesmo a gente tendo a oportunidade de encontrar as várias evidências na área de biologia, na área de saúde, na área da vida, né? This book influenced a young scholar named Charles Darwin, but Darwin wanted to understand the how. Young Chuck originally wanted to become a physician, but he hated the sight of blood. É interessante, né, que algumas biografias de Darwin falam sobre isso, né? Falam que ele começou a cursar a Universidade de Medicina, se não me engano, em Edimburgo, e não aguentou, desmaiava com um cheiro de sangue. E aí, como consequência, deixou a faculdade de medicina. Mas, a priori, ele que tinha uma família bastante religiosa, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, ele iria ser médico e seguir os ensinamentos religiosos dos pais. So he went to Cambridge to study beetles, but skipped a lot of lectures. Então, ele teria ido para Cambridge estudar a área de biologia. He earned gentleman's C's and graduated at 22 with no direction in life, just a huge collection of beetles, which, to be honest, is more than I had. So Isso aqui é verdade, né? Que existia uma popularidade, do mesmo jeito que as pessoas colecionam figurinhas ou outros itens aí tradicionais, na época era colecionar besouros, dada a imensa diversidade de besouros que existe na Terra. Chuck's family did what any rich family with a beetle-obsessed son would do. They sent him to South America on a ship with a cute name, the HMS Beagle. Sempre que ele fala Chuck aqui, ele está se referindo ao Charles Darwin, tá? É como se fosse um apelido que ele deu pro Darwin. E é interessante notar, né, que essa viagem mudaria a história da biologia, que foi a viagem num navio que chamava-se HSM Beagle. Chuck was seasick the entire 5 years, but the voyage was more than worth the lost lunches. It turned Darwin from a mere collector into an extraordinary theorist. For one, the voyage gave Darwin time to read the geological theories of Charles Lyell and think about gradual change over long ages. Então é interessante notar como essa viagem não só fez com que ele passasse em vários países ao redor do mundo, inclusive no Brasil, né? É muito interessante, né, notar que ele passou saindo do Reino Unido aqui no Brasil, na costa brasileira, passou por toda a América do Sul, foi para o outro lado no Oceano Pacífico, passou pela Ilha de Galápagos, deu uma volta ao mundo nesse navio e sempre remetia, sempre enviava as espécies que ele ia coletando e catalogando no navio durante a viagem para dar origem a museus na Inglaterra. Wouldn't it be nice to get on a boat with a couple of books and just think for 5 years? And puke a lot? Então, ficou vários anos nessa viagem, recolhendo espécies, pensando sobre as diferenças de espécies e as diferenças geográficas. E um item muito importante foi esse que ele acabou de citar, de ter lido sobre geologia. Porque essa questão da evolução geológica fez com que Darwin tivesse alguns insights relacionados a isolamento geográfico e a teoria
seleção natural e da evolução das espécies. Near Concepcion, Chile, Darwin saw a volcano and felt an earthquake. He got to live through Lyell's theory of how geological changes happen. Então, assim, ele viu em um momento as mudanças geológicas e ele conseguiu fazer uma dedução do que deveria ocorrer ao longo do tempo na história das espécies, né? Então, é bastante interessante como ele fez essa extrapolação de conceito que ele estava vivendo ao longo da viagem, as várias geografias que ele estava viajando, espécie que ele estava conhecendo em cada lugar e a correlação com como isso foi mudando ao longo do tempo. The voyage also gave him lots of opportunity to collect and compare fossils. For instance, Darwin found fossils of a species that looked like a giant sloth, one that looked like a giant capybara, and one like a giant armadillo. And Darwin thought É interessante notar como que ele catalogou pela primeira vez diversas espécies nessa viagem. what if these giant creatures did not just coincidentally look like modern animals, like sloths, rodents, and armored mammals, but were actually ancestors of them? But the main É interessante notar como o estudo dos fósseis ajudou Darwin a pensar que, na verdade, aqueles seres que estavam nos fósseis, provavelmente eles já existiram no passado e tinham sido extintos e eram parentes dos animais das espécies thing atuais. the voyage did was give Chuck access to hundreds of specimens from similar-looking species that lived close to each other, but in slightly different environments. The most famous examples, of course, come from the Galapagos Islands off the coast of Ecuador. Então, a Ilha de Galápagos foi uma viagem importantíssima durante a viagem do Beagle, né? Uma parada importantíssima, porque eram várias ilhas, num arquipélago de ilhas, num conjunto de ilhas, que fez com que Darwin visse espécies diferentes, mas muito próximas geograficamente, mas que não se reproduziam entre si devido ao isolamento geográfico entre as ilhas. Home to land and marine iguanas, diverse mockingbirds and thrushes, tortoises by the dozen, and say it with me, finches. Like beetles before and barnacles later, finches became an absolute obsession for Chuck. É interessante como ele, do mesmo jeito que ele colecionava besouros, ele começou a colecionar, a catalogar inúmeros espécies novas. E, ao mesmo tempo, ele fazia o envio, né, dessas espécies durante a viagem, porque a viagem foi muito longa, 5 anos. Ele enviava, quando ele estava em terra, essas espécimes para a Inglaterra. Para, quando ele voltar para a Inglaterra, no final da viagem, pudesse reestudá-las e catalogá-las. He had to catch them all. Lucky for him, the people who lived near the Galapagos even explained to him that the different species seemed to vary according to island. Aqui um insight brilhante, né? Que as espécies variavam conforme as ilhas. Isso que é uma coisa óbvia, um conhecimento que as pessoas da região tinham, fez com que Darwin começasse a traçar o início da sua teoria da evolução das espécies. This turned out to be one of a number of clues that would lead Chuck to developing the theory of evolution by natural selection. Então ele conhecia a teoria da seleção artificial, como acontece com pombos, como acontece com animais de estimação, como as raças de cachorro são combinadas e são diferenciadas entre si. E aí ele pensou sobre isso ocorrendo na natureza através de isolamento geográfico, como estava acontecendo entre as ilhas, ou seja, uma espécie ficar separada geograficamente da outra por muitos anos e muitas gerações, e aí no final gerando uma nova espécie devido à seleção natural e não artificial feita pelo homem. When he got back to London, Darwin wrote up his meticulous field notes. He published The Zoology of the Voyage of the HMS Beagle in volumes from 1838 to 1843. This alone made Esse HMS Beagle, então, era o navio que ele participou, né, que levou o Darwin por 5 anos aí em viagem e foi fundamental nessa viagem de conhecimento do mundo, das espécies e da geografia dos diversos lugares. made Darwin a serious naturalist. His generous sharing of specimens made him not only a member of the London scientific world, but a leader in it. Pensar que quais eram as pessoas que teriam capacidade financeira, capacidade de conhecimento, capacidade de oportunidade naquela época, ficar viajando por 5 anos, enviando os espécimes para a Inglaterra e estudá-los, né? Então, o Darwin foi uma liderança nessa área muito grande. He sent specimens to naturalists, including John Gould, who helped Darwin confirm that his finches were actually different species and not just varieties of one.
E aqui é interessante, esse desenho é o desenho que tá no livro dele, né? Que estava escrito ali I think, né? Que é eu penso. E aí tem uma árvore que é chamada de árvore da vida, né? Que seria uma espécie original, começando no número 1, que está ali embaixo, se ramificando ao longo do tempo para várias outras espécies devido a essa ancestralidade comum, mas devido a isolamentos geográficos, por exemplo. One species. Major clue. And then Darwin read the essay on the principle of population by a cranky reverend named Thomas Robert Malthus. Então é interessante notar como outras áreas interdisciplinares também impactaram de forma fundamental a compilação da teoria da evolução das espécies. Malthus argued that population increases geometrically, but food only increases arithmetically. The logical result must be famine. Essa aqui é uma teoria que foi contestada depois, isso não é verdade mais, mas na época ela ajudou o Darwin a pensar na possibilidade de que algumas espécies não poderiam crescer de forma infinita, né, sem limitações, porque existiria uma limitação uma disputa por alimento, porque o alimento não tinha capacidade de crescer em proporção geométrica, ou seja, tão rápido quanto as espécies dos animais. E isso faria com que houvesse uma competição por alimento, por exemplo. This was the final clue, a relationship between the environment and the reproduction of populations. Darwin reasoned that living beings compete over resources, and only the most fit for a given region survive. Aqui entra um item importante a gente lembrar que essa ideia de competição por recursos e que apenas os mais aptos sobrevivem não são os mais fortes. Esse é um erro muito comum relacionado à evolução da espécie. As pessoas falam, são apenas os mais fortes sobrevivem. Na verdade, não é isso que ele falou, são os mais aptos, né? Não necessariamente tem a ver com força física, muscular. Tem a ver com estar mais adaptado ao ambiente, né? Tá mais apto a sobreviver a uma determinada circunstância, seja ela relacionada, por exemplo, à disponibilidade de alimento, seja ela capacidade reprodutiva ou de fugir do predador. It's as if nature selects them, hence his choice of the term natural selection for the primary mechanism of evolution. E é muito brilhante, né, essa ideia de mostrar, do mesmo jeito que existe a seleção artificial, que é a que o homem faz nos animais, existiria uma seleção natural, feita pelo mundo, feita pela terra, pela natureza, em quais espécies competiriam pelos recursos naturais. Compare this to natural theology. There's no creator involved, species aren't fixed, the process takes eons, and design? What design? Então, na verdade, essas ideias que o Darwin estava começando a originar e a pensar sobre, elas eram totalmente contra a teologia natural que existia na época. E existia um desafio maior ainda para o Darwin, porque apesar de ele estar vendo isso, elaborando essas teorias, ele tinha uma origem familiar que era muito religiosa em termos de parentes, os pais. Então, para ele, era extremamente difícil assumir um ponto de vista, mesmo que tivesse baseado em evidência, baseado naquilo que ele estava vendo e que ele estava estudando durante sua viagem, ele ter a coragem de propor algo totalmente contra a teologia natural que existia no momento. Useful traits emerge over time. At the same time that he was working on solving the biggest problem facing the study of what is life, Darwin was also busy performing Victorian gentlemanness. He married his cousin. E aí vem a questão de que depois que ele voltou para a Inglaterra, ele teve uma vida normal por muitos anos até ele realmente publicar a origem das espécies. Demorou vários anos. Emma Wedgwood in 1839. He had babies and moved to a manor in Kent. He got really into billiards, but what Darwin was not doing was publishing a complete theory of evolution. Então, a viagem foi a fagulha que iniciou a ideia sobre a teoria da evolução, mas o Darwin demorou tempos até realmente compilar todos os dados e todas as informações de forma textual num livro. What was Darwin's next move? Pigeon fancying. He bred pigeons in order to understand artificial selection. Então é interessante que ele começou a criar pombos para
ele entender como funcionava a seleção artificial, aquela história de você cruzar pombos entre si para ver quais características você vai selecionando ao longo do tempo, por exemplo. Então, como os pombos se multiplicam com uma facilidade muito grande, você consegue, em um curto espaço de tempo, ter vários novos padrões entre os pombos selecionados artificialmente pelo homem, por quem está criando os pombos. How humans design organisms, because breeding pigeons is a lot faster than watching finches change over millennia. Lembrando que com cachorro funciona a mesma coisa. As várias raças de cachorro estão relacionadas à seleção artificial feita pelo homem de diferenciação entre as raças. And 8 years of studying barnacles. He worked on his theory, writing to his friends for advice about it, but he didn't publish it. Darwin wanted to wait until he had incontrovertible proof. E interessante esse fato dele querer provas incontestáveis antes da publicação do livro dele. Ele não só fez a viagem, recolheu um monte de espécimes, mas ele começou a fazer seleção artificial nos pombos e tentar, ao longo do tempo, ter provas incontestáveis. A gente tem que lembrar, a época que ele vivia era uma época em que essas ideias seriam extremamente revolucionárias e também existia um preconceito muito grande, cultural, religioso, sobre novas ideias como essa. Then in 1858, Darwin received a letter from one Alfred Russel Wallace. E aqui entra o Alfred Russel Wallace, que foi fundamental para que Darwin escrevesse A Origem das Espécies. Wallace had also discovered natural selection. He sincerely wrote to Darwin for advice. Would he be interested in evidence-based theory explaining how organisms evolve? Ou seja, de forma paralela, o Alfred Russel Wallace chegou na conclusão também sobre a seleção natural, enviou uma carta para Darwin, e aí sim Darwin se sentiu na necessidade de escrever o livro. Darwin's mentor, Lyell, told him that he had no choice now, so Darwin and Wallace published a joint letter in the Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London. And then Darwin wrote a compelling 500-page book detailing his theory. Aí sim surgiu A Origem das Espécies. Darwin correu para escrever o livro, para compilar todas as informações e todas as ideias de forma a ter ser um inovador da área, ser um pioneiro da área de evolução. In 1 year. In 1859, on the origin of species by means of natural selection. Então, em 1859, deu origem à origem das espécies por meio da seleção natural, ou como a gente ouve falar, a origem das espécies. Or just The Origin, debuted as a modest edition of 1,200 copies, but soon became a smash hit. It was a scientific bestseller intended for a wide audience. E é interessante esse aspecto dele ter feito para as grandes massas. Ele não escreveu de uma forma complicada a ponto de uma pessoa que é leiga não conseguir entender. Ele fez de uma forma de leitura de inglês corrente, de uma forma que qualquer pessoa pudesse ler e entender. E essas 1.200 tiragens aí esgotaram rapidamente e várias outras edições foram publicadas. Só que tem um detalhe, não sei se ele vai falar aqui no vídeo, mas as edições posteriores, elas foram editadas, porque o Darwin sofreu uma pressão enorme da sociedade, principalmente uma pressão das igrejas e uma pressão religiosa para que ele incluísse a palavra o Criador em vários trechos do livro. Então a primeira edição foi a edição verdadeira, vamos dizer assim, que foi a versão que ele fez com base na teoria dele, e depois ele fez várias edições que foram editadas para que as pessoas deixassem ele publicar o livro e o livro se tornasse aceitável. Mas a principal edição, obviamente, é a primeira, sem edição e sem nenhuma pressão do público religioso. No footnotes. The book explained how descent with modification, or transformism, actually works. In any population of the same species, you can see a natural variation in traits. É interessante como ele sistematizou todas essas ideias que ele tinha aprendido durante a viagem no livro. Some finches have longer beaks, some have shorter beaks. Over time, small changes in the environment add up, favoring some traits over others. Natural selection modifies the population. Então, a seleção natural modifica a população do mesmo jeito que a seleção artificial é capaz de modificar uma população de animais com a influência do homem. The fittest survive and reproduce, passing on their traits. Say the longbeaks, for example, get to more food and survive when food becomes scarce. Unfit species die out, populations diverge into new species.
Então, os mais aptos sobrevivem e as espécies não aptas daem, e aí dando a origem a populações que divergem em termos de espécies. Darwin's writing, influenced by Malthus, shifted away from a harmony of nature and toward a competition for resources, a war. But Darwin's theory wasn't perfect. E é interessante notar como essa teoria foi muito criticada, né? Mas ele mesmo, no seu livro, fez um capítulo aí sobre as dificuldades e de aceitar essa ideia de seleção natural no próprio livro A Origem das Espécies. He included a chapter on the difficulties facing natural selection. These included a lack of transitional forms in the fossil record. How do we get from fish to amphibians? Even more basically, where do variations come from? E é interessante notar que parte das edições tinha a ver com as ideias que ele fez na primeira edição, que também tinha a ver com essa ideia de quanto tempo existe vida na Terra, e ele estava certo. As pessoas achavam que era só 6.000 anos, a gente sabe que são milhões de anos, e ele fez essa hipótese na primeira edição, teve que tirar. Outra coisa que ele fez acertadamente, mas teve que tirar nas segundas, terceiras, quartas, quintas edições, sextas edições, foi o fato de as baleias, ele sugerir que eram mamíferos que uma vez descendiam de espécies ancestrais que viviam em terra. E ele estava correto, mas ele teve que tirar porque era muito controverso para a época também. How are they passed on from one generation to the next? We have answers to these questions today, stay tuned, but Darwin didn't, and he admitted as much. This was refreshing. He didn't claim to be a genius, he didn't bash earlier theories. É interessante notar como ele se estruturou o livro de uma forma que ele foi criando um raciocínio a partir da seleção artificial e defendendo a ideia que, assim, do mesmo jeito que os seres humanos fazem a seleção de espécies de cachorro, de gato, de pombos, de outros animais, seria possível a natureza fazer essa seleção de forma natural ao longo de milhares ou milhões de anos. The origin didn't even mention God, much less where humans come from. Instead, Darwin focused on what he knew: variation in beetles, finches, pigeons, barnacles, and fossil animals. Então, ele não foi um livro controverso em que ele estava falando da origem dos seres humanos, da parte do corpo humano, a evolução da espécie humana. Mas ele estava falando do que ele entendia, que era a evolução dos animais e o que ele estava vendo e estudando, que era a seleção artificial que pode ocorrer e fazendo um paralelo com o que ocorria na natureza. Então ele foi extremamente inteligente, ao invés de ele querer propor uma teoria que saísse da biologia e fosse direto para a espécie humana, ele ficou restrito essa ideia num raciocínio cujas evidências existiam no mundo natural e animal. Então isso foi um raciocínio bastante interessante, porque isso fez com que ao longo do livro as pessoas continuassem lendo o livro, porque elas estavam estudando outras espécies e não a espécie humana. Então esse é um aspecto bastante curioso e interessante. His theory, backed by so much evidence, accounted for how new species evolve. It's maybe good that he spent so long thinking about it before he wrote it. Even more importantly, Darwin united many branches of natural history into a single synthetic theory and proposed a bunch of clear and important questions for future research. Então é interessante notar que ele pegou vários aspectos relacionados ao conhecimento biológico, ao conhecimento geológico, e aí integrou nesse novo conhecimento relacionado à biologia moderna e à evolução das espécies. Então, o fato de ele ser interdisciplinar fez com que ele tivesse a capacidade de trazer essa nova ideia para a evolução. In fact, origin marks a kind of evolution of natural history, which was focused on observation and description, into biology, which is more focused on testing theories about living things. Darwin's skill as a writer. Então tem a ver com essa ideia da evolução da ciência, também teve um impacto. Foi por isso que foi nessa época, no meados dos 1800, que ele foi capaz de desenvolver essas ideias e também desenvolver o livro. One reason his name eclipsed Wallace's. Another is that my dude was uma coisa que o Darwin escreve muito bem, a gente vai ver um trechinho dele aqui, porque realmente ele escreve muito bem. Rich, like born rich, invested well, married rich, he was doing all right. E o Darwin, ele também veio de uma família abastada. Então isso fez muita diferença em toda essa possibilidade de estudo e de viagem. Wallace, introduce him, Thought Bubble. Al was born to a family with money problems.
Então agora a gente vai falar do Alfred Russel Wallace, que também chegou nas mesmas conclusões por um meio diferente e entrou em contato com o Darwin. He quit school at 16 to work surveying canals with his brother. At 20, he quit surveying to teach. Wallace read Malthus. He also read Darwin's details of his American voyage and became a lifelong fan. Então é interessante notar como ele também leu Malthus, que tinha influenciado a Darwin, e leu a publicação de Darwin sobre a viagem dele do HMS Beagle. Wallace met Henry Walter Bates in 1844. They became science besties and decided to figure out how evolution works in order to apply that knowledge to human society and save people from greed and individualism. Então aqui ele já tinha um objetivo, junto com Walter Bates, de fazer trocas científicas de conhecimento para verificar como aconteceu na espécie humana essa evolução, na verdade. Wallace and Bates went to the Amazon from 1848 to 1852 to collect specimens for museums in London. Novamente, a viagem aqui para o Brasil novamente, para a Amazônia, e o Alfred Russel Wallace mandando espécimes para a Inglaterra. Só que teve um problema, né, nesse caso do Alfred Wallace. And he was super successful until he set off back to England. His boat, brimming with specimens, caught fire and sank. Wallace watched from his lifeboat as all of his hard work, his carefully trapped and catalogued monkeys and his parrots sank into the dark waves. Então, imagina você ficar alguns anos trabalhando na Amazônia, pegando espécies, né, recolhendo, catalogando, e aí na volta para a Inglaterra o barco afundar. Isso aí deve ter sido algo tão traumático, mas mesmo assim ele persistiu, dando um exemplo aí para a área de ciência. He was not rescued for 10 days. But like Galileo after his trial by the Inquisition, Wallace never gave up. In debt, Wallace decided to continue collecting more specimens to pay the bill. Então, na verdade, como ele não tinha muitos fundos, muitos recursos, né? Ele continuou viajando aí, coletando, só que agora é uma outra região do mundo. This time in Southeast Asia in 1854, he sent specimens back regularly, developing a brilliant reputation. And Wallace Novamente, assim como Darwin, vem enviando as espécies catalogadas para a Inglaterra para serem estudadas por outros pesquisadores. was doing more than collecting, traveling from island to island across what is now Indonesia, Malaysia, and Singapore. He observed that different environments seem to produce different populations of organisms. Aqui, novamente, né, aquela ideia de que o isolamento geográfico por ilhas trazer espécies diferentes em cada região, mesmo sendo relativamente próximas uma ilha da outra. Então isso é muito interessante, que foi base tanto para o raciocínio do Darwin quanto do Wallace. Perhaps even new species. While sick in bed in 1858, Wallace suddenly recalled the essay on populations by Malthus. O mesmo Malthus que influenciou Darwin. And an entire theory clicked into place. In his words, a self-acting process meant that for any species, the fittest would survive. E aqui uma ideia extremamente elegante de que os mais aptos sobreviveriam numa seleção que se chamaria não artificial, porque não era o homem que estava interferindo, mas sim uma seleção natural das espécies. The colleague he thought would most appreciate this wild new theory, a slightly older naturalist in London. Thanks, Thought Bubble. After the joint paper with Darwin, Wallace continued working in Southeast Asia until 1862. Então ele entrou em contato com o Darwin, fizeram a publicação numa das sociedades que estudavam biologia da época, e aí começaram a publicar a respeito desse tema, e logo em seguida o Darwin publicou A Origem das Espécies. He published his major work, The Malay Archipelago, in 1869. Wallace observed that there's a sort of invisible line, Wallace's line, in Indonesia. To the west, species resemble those in Asia. To the east, they resemble those in Australia. Muito interessante, né? Esse isolamento geográfico fazer com que as espécies fossem diferentes, umas mais parecidas com o Sudeste Asiático e outras mais parecidas com a Austrália. Isso mostra a influência desse isolamento geográfico na seleção natural das In espécies. fact, Wallace invented the discipline of biogeography, or the study of plants, animals, and geological formations together. So between them, Darwin and Wallace were reaching a lot of people with their ideas. And it's true that some people with conservative religious values were outraged at the public acceptance of a creation that had no elegant design, just random variation. E aqui é muito admirável, né? A coragem tanto do Darwin quanto do Wallace de publicarem artigos sobre esse tema, e o Darwin de publicar um livro. Ele teve que enfrentar desafios muito grandes com relação dentro da própria família a respeito da teoria por questões religiosas.
Talvez isso que tenha influenciado ele ter feito as edições nas outras edições da Origem das Espécies a partir da segunda, né? But the reaction to natural selection was mostly acceptance. Darwin's writing and the depth of his and Wallace's evidence settled the matter for many readers. In fact, in some ways, Darwinism was accepted too easily. E é interessante porque quem lê o livro é um livro que é pouco lido, mas deveria ser mais lido no sentido de entender a lógica do livro. É muito elegante o jeito que ele escreve e o raciocínio de partir de uma seleção artificial que ocorre em que os humanos influenciam e extrapolar esse conceito para uma seleção em que a própria natureza ao longo de milhões de anos selecionaria, assim como os homens selecionam ao longo de alguns anos. Darwinism quickly became equated with the term survival of the fittest, which was coined in 1864 by biologist Herbert Spencer and appeared in the 5th edition of Origin. Então é interessante notar, então, que esse termo aí da sobrevivência dos mais aptos surgiu depois e foi incorporado na quinta edição, então, da Origem das Espécies. Não está na primeira e original. This term isn't a bad summary of natural selection in terms of animals and plants, but it was increasingly applied to human society as social Darwinism. E aí vem o darwinismo social, que aí é um problemaço, que as pessoas começaram a aplicar esses conhecimentos biológicos que Darwin estava propondo, só que nas áreas de ciências humanas e sociais. E aí virou um problemaço, coisas que o Darwin e o Wallace nunca gostariam de falar, começaram a ser algumas conclusões foram obtidas por outros pesquisadores na área de ciências humanas. In a way that Darwin and Wallace would not have approved of. Então eles não propuseram, nem o Darwin nem o Wallace, a ideia de darwinismo social. The revolution had just brought radical change to England. A new class of capitalists saw themselves as more fit to govern the world than the nobles they replaced. Então aqui a gente tem a finalização do vídeo, falando então sobre essa conclusão sobre a evolução das espécies. Or the workers they controlled. Next time, Darwin's cousin Frank Galton will try to apply Chuck and Al's theory to society. Yes, it becomes strange and even tragic, so be sure to come back. E daqui depois a gente vai falar sobre outro vídeo que é sobre o darwinismo social, que não é algo que nem Darwin nem o Alfred Russel Wallace defendiam. Mas vamos ver no próximo vídeo. Aqui agora a gente vai falar sobre um trecho que é o trecho final, e agora vamos para o trecho da palestra do Richard Dawkins. Esse Richard Dawkins é um pesquisador que fala sobre as obras produzidas por Darwin. Vamos lá. The last chapter of my book, There is Grandeur, is based upon the last paragraph of Darwin's Origin of Species. Every section heading in my last chapter. Então ele basicamente escreveu um livro em que ele define, né? Ele mostra que ele estuda o último trecho do livro A Origem das Espécies. Is one sentence of Darwin's last paragraph. So what I've done is just to take the last paragraph of Darwin and make an exegesis of each sentence. Então, basicamente, ele pegou palavra por palavra do último parágrafo e fez um estudo desse último trecho do livro da Origem das Espécies. Unlike his evolutionist grandfather, Erasmus, whose scientific verse was somewhat surprisingly, I have to say, admired by Wordsworth and Coleridge, Charles Darwin was not known as a poet, but he rose to a lyrical crescendo in the last paragraph of The Origin of Species. Então, no último parágrafo, realmente, apesar de ele não ser poeta, parece um trecho de poesia, né? Thus, from the war of nature. Vamos dar uma olhadinha, porque esse vídeo aqui, ele continua traçando todas as edições que foram feitas na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta edição, ao longo do tempo, devido aos preconceitos com relação à obra original da primeira edição do Darwin. Então, vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser dar uma olhadinha. Vale a pena dar uma olhada para ver como o trecho, só esse último trecho aqui, ele foi editado ao longo do tempo devido à ideia religiosa da época, né? E vamos direto aqui para uma publicação que, na verdade, é um artigo do Jornal da USP que fala um pouco sobre uma das melhores traduções que a gente tem do livro A Origem das Espécies para o português. Vamos dar uma olhada então lá.
Então a gente está vendo aqui o artigo, que vai ficar também o link na descrição, que chama Nova Edição de A Origem das Espécies, traz Darwin mais radical. Na verdade, eu acho que esse título aqui é um pouco inadequado. Ao invés de falar a nova edição da Origem das Espécies traz Darwin mais radical, traz Darwin como ele era, porque essa é a primeira edição. As outras edições, que muitas vezes foram traduzidas, foram traduções de outras edições, a segunda, terceira, quarta edição. Então, quando você for ler a Origem das Espécies, tem que dar uma olhadinha em qual edição que é. Dê preferência para a primeira edição, que é aquela que não teve cortes, não teve censura. A maior parte dos livros da Origem da Espécie em português, eles foram traduzidos de edições que não são a primeira. Então é muito importante a gente saber que ocorreu uma censura, porque senão você vai estar lendo a Origem das Espécies, mas não o verdadeiro, o que Darwin lançou pela primeira vez. Então tem a imagem do Darwin. Então o cientista inglês Charles Darwin, para o professor Nélio Biso, pressão dos críticos fez o criador da teoria da evolução alterar a primeira edição da Origem das Espécies. Então o link vai ficar na descrição, mas basicamente a primeira edição da Origem das Espécies foi lançada então em 1859 em Londres, sem acréscimos que seriam concessões aos críticos de Darwin. Então ao longo do tempo Darwin foi concedendo e foi, devido à crítica, principalmente a crítica religiosa, mudando. E então essa é a tradição, é o livro que a gente vai ver aqui, vamos ler o trechinho final dele. É esse a edição em português que respeita a versão original. Então, a nova edição brasileira de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, publicada pela Edipro, baseada na primeira edição inglesa. Então, essa é a cara do livro, pela Edipro. Vamos dar uma olhadinha agora dentro desse livro, na última parte. Vamos ler o parágrafo final. Então, a gente está aqui no livro. Então, vou ler porque vale a pena, só para a gente ter essa noção, né? Como o Richard Dawkins falou, ele tem um certo ar de poesia, né? É interessante contemplar a margem de um rio coberta com todo tipo de vegetação. Pássaros cantando nos arbustos, vários tipos de inseto ali voando e vermes rastejando pela terra úmida. E então, refletir sobre o fato de que essas formas construídas de maneira tão elaborada, muito diferentes e dependentes umas das outras e de maneira tão complexa, foram todas produzidas por leis que agem em nosso entorno. Quem diria que esse trecho é da evolução das espécies sem que tivesse lido, né? É um trecho que fala bastante sobre a natureza de uma forma bonita, né? Em seu sentido amplo, essas leis são a do acréscimo, do crescimento com reprodução, a da hereditariedade, que quase pode ser inferida pela reprodução, a da variabilidade causada pela ação indireta e direta das condições externas da vida e pelo uso e desuso. Uma razão de crescimento tão elevado a ponto de levar à luta pela sobrevivência e, como consequência, a seleção natural, que implica na divergência de caracteres e na extinção das formas menos aprimoradas, menos aptas. Aí vem o trecho final realmente que o Richard Dawkins estava citando lá, aquele que fala: assim, resulta da guerra na natureza, da fome e da morte, o objeto mais elevado que somos capazes de conceber, qual seja a aparição dos animais superiores. E aqui aquela frase, there is grandeur in this view of life. Há grandiosidade nessa forma de conceber a vida, com seus diversos atributos, como algo originalmente soprado, em poucas formas ou em apenas uma, e é igualmente grandioso saber que, enquanto este planeta gira de acordo com a lei fixa da gravidade, infinitas formas, as mais belas e maravilhosas, tenham iniciado a partir de uma origem muito simples e mantenham sempre em marcha sua evolução. E assim então termina A Origem das Espécies, de Charles Darwin, com a tradução em português. Um dos itens muito importantes dessa primeira edição é que não tem a palavra pelo Criador nesse parágrafo. Nas edições segunda, terceira, quarta, uma das edições que Darwin se sentiu obrigado a fazer foi adicionar, logo depois aqui do Criador, a frase assim: a grandiosidade nessa forma de conceber a vida, com seus diversos atributos, como algo originalmente soprado. Aí ele se sentiu obrigado a colocar um vírgula pelo Criador aqui. Então, várias edições em português têm uma edição a mais, que foi uma censura, na verdade, né? Uma adição, colocando um aspecto que Darwin, na verdade, não defendia, mas se sentiu obrigado devido à sociedade da época, né?
E é interessante notar que a última edição produzida por Darwin, ele volta a trazer esse mesmo último parágrafo do jeito que ele estava na primeira edição. Então, quando ele fica velho bastante, né, próximo da sua morte, ele volta a colocar nesse último parágrafo o mesmo da primeira edição, o mesmo que a gente acabou de ler. Então, eu vou deixar aqui tanto esse trecho final, o link para o livro, quanto esse artigo da USP, que é bem legal, que fala na visão do Nélio Bisio, que é um dos maiores especialistas do Brasil aqui, relacionado ao trabalho de Darwin e à evolução das espécies, ele que traduziu essa versão para o português originalmente no inglês. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais.